Que honra. É, eu acho, Fabiola, que a gente precisa pensar mesmo. Eu também estou com retorno, mas eu vou segurar essa onda. Pode tirar, A gente precisa. tira pra falar e depois você volta. Eu vou fazer que nem a Amanda, vou ficar com o microfone. Eu acho, Fabiola, que, nossa, melhora muito. Que a gente precisa pensar tem dois pesos e duas medidas, eu acho, claramente, né? Quando a Janja fez essa fala no G20 do fuck you, e aí a gente está aqui analisando o final de semana inteiro essas falas e falando em crise diplomática, me parece que há uma reação, sim, que é um peso diferente por ser a Janja. Então tem uma ideia de que a gente deve autorizar a Janja a se comportar assim ou assado, a falar assim ou assado. Eu acho ingenuidade a gente achar, por exemplo, que isso não foi premeditado, sabe? Que isso não foi pensado no sentido, não exatamente dessa fala, mas de que há uma estratégia. E a impressão que eu tenho é que a Janja, ao dizer isso, estava jogando para dentro. Eu acho até que ela está tentando aproximar a fala que existe na extrema-direita, que é uma fala de baixo calão, mas que conquista o eleitorado, que bate na claque, né, e volta. A gente estava vendo, até por essas mensagens que você está lendo, Fabiola, de apoio à Janja, que isso reverbera, em algum lugar as pessoas falam isso, vai lá. Então, me dá a impressão de que há uma questão de linguagem, da Janja tentando puxar uma galera para perto, sabe, para dizer, olha, eu tô aqui irritada como vocês estão irritados. E, de fato, subiu o tom em relação ao Elon Musk, porque também está subindo o risco, né, Fabiola? A gente está vendo o Elon Musk assumindo um cargo de poder no governo americano depois da eleição do Trump. Quer dizer, são homens que são riscos à democracia. A gente sabe disso. O Elon Musk é um incitador do ódio. Ele é um cara que, com as fake news, causa desinformação e crimes, né, efetivamente um risco concreto. Então me parece que a Janja subiu o tom e a reação me parece, sim, Fabiola, um pouco desproporcional em relação, por exemplo, a homens que já usaram palavrões. Quer dizer, o Bolsonaro passou 4 anos no governo chamando ministros, para dar um exemplo, né, chamando ministros do Supremo Tribunal Federal de otários, canalhas, filhos da puta, licença, para também aqui eu falar palavrão. Mas eu estou reproduzindo falas do Bolsonaro que me parece causam menos indignação do que uma mulher. E aí a gente fala do comportamento da primeira-dama, né, Fabiola? Espera-se da primeira-dama que se comporte com recato. Lembra da primeira-dama, então, esposa do Michel Temer, que foi chamada de recatada e do lar? É isso que se espera do papel da chamada primeira-dama, que já é um nome bem esquisito. Que ela seja recatada e do lar. A Janja não está sendo recatada e nem do lar. Ela está claramente querendo um papel político, ela está verbalizando que ela deveria ter uma, digamos, autorização política com um cargo que fosse remunerado pelo governo e que ela não gastasse, como ela diz, do próprio bolso para fazer as coisas. Ela está gastando do próprio bolso para fazer as coisas porque ela quer esse papel político, que o governo, o presidente Lula, oficialmente ainda não deu a ela. Então, me parece que a Janja recusa esse papel da recatada, da comportada que não fala palavrão, vai à frente, ganha um protagonismo no G20 com essa fala que, de fato, diplomaticamente é questionável. Agora, não acho que é impensado, acho que é estratégico e acho que é um jogar para dentro, Fabiola, me parece. Vou botar aqui o meu fone para te ouvir. Nossa, que interessante. Você acha então que foi pensado o fuck you, Elon Musk? Não foi uma coisa que saiu do nada. E eu achei muito interessante, Cris, aí falando, para falar bem claro mesmo, você acha que ela tá certa? Ela tem que fazer isso mesmo, ela não tem que se comportar recatada. Você acha que a Janja tá certa de fazer isso? Fabiola, me parece... Olha, o retorno sumiu, vocês são maravilhosos, obrigada. Me parece, Fabiola, que é calculado, sim. Eu acho que ela está correta de não cumprir o papel esperado da recatada. Não sei se ela está correta no sentido diplomático. Aí eu acho que é uma questão que o Brasil vai ter que resolver. Mas eu acho que o tom está subindo porque o risco está subindo, sim. E aí eu acho que qual é a estratégia do governo brasileiro para se posicionar claramente contra esse perigo e, claro, sabendo que é preciso manter relações diplomáticas com os Estados Unidos, que são um país, de fato, muito poderoso. Então, acho que a gente está num momento realmente, assim, mundialmente de fricção e de tensão em que isso precisa ser pensado.
E me parece sim que a Janja fez um cálculo. Eu não acredito num palco deste tamanho numa atitude sem querer, Fabíola, não acredito realmente. E acho que ela está indo para o enfrentamento em que talvez o presidente Lula não possa ir desse jeito, e justamente não tendo um cargo político, quer dizer, sendo uma coisa com um tom extraoficial, que não é também porque ela é casada com o presidente, mas é como se fosse mais leve ela dizer isso, né? Então, me parece sim que foi uma estratégia, Fabíola. Ó, momento publi agora, hein, que eu vou fazer, hein, gente? Atenção, que eu vou falar pela primeira vez isso. Estamos numa baita de uma produção do podcast Janja. Vem aí. E é muito interessante. Estamos aqui, Adriana Negreiros, repórter do All Prime, uma grande repórter, jornalista, aí, pesquisadora e também escritora, que tem livros interessantíssimos e que está aí há mais de 6 meses pesquisando e entrevistando muita gente a respeito desses comportamentos de Janja, e a gente vai colocar tudo isso num podcast. Eu fui convidada, inclusive, a participar dessa equipe, vou ajudar também na narração, então estou aqui trazendo para vocês em primeira mão, em breve, no All Prime, podcast Janja. A gente até antecipou aí essa divulgação, a gente estava segurando essa notícia, mas diante do que a Janja fez esse final de semana, vale a pena a gente anunciar. Vem aí então, podcast do UOL, o novo podcast do UOL é sobre ela, é sobre a primeira-dama, onde ela quer chegar, quem é ela e o que mais. Tem muita investigação, tem muitas conversas a respeito dela e acho que vale a pena todo mundo ficar ligado. Em breve a gente traz as datas e também alguns trechinhos para que vocês possam saborear o novo podcast do All Prime. Voltando para o comportamento da Janja, Cris, ela, logo após todos esses episódios e ser alvo de muitas críticas, até mesmo do governo, os bastidores que saíram, ministros absolutamente incomodados, né? Como você falou, diplomaticamente não sabemos o impacto disso. Josias e Tales já fizeram uma análise também nesse ponto de vista, né? Ela falou na rede CNN que ela gostaria de ter um gabinete dela e que ela acha que o fato de ela não ter o gabinete dela, isso é um machismo e uma misoginia, foi a declaração dela. E ela até citou outras primeiras-damas pelo mundo que têm isso. E aí ela reclamou, poxa, eu quero mandar uma carta, ela quer atuar como uma primeira-dama oficial, só que esse cargo não existe no Brasil. Como lidar com isso, né? O desejo de Janja em ter um espaço no governo, o que diz a nossa legislação de não ter esse espaço primeira-dama, no entanto, ela vai atuando dessa maneira. Você acha que deveria rever isso aqui no país? Ela deveria ter um gabinete? O Josias até falou, Lula poderia dar um cargo a ela, mesmo com todo o custo disso, já que é tanto o objetivo dela. Como é que você vê a saída para a Janja realizar este sonho, esses desejos? Eu ouvi vocês mais cedo falando disso, Fabíola, eu concordo com o Josias, eu acho que é preciso que o presidente Lula dê um cargo para ela, se avaliar que ela precisa de um cargo, quer um cargo que interessa ao governo Lula, que ela atue em determinado papel, mas eu também concordo com o Josias quando ele diz, é também um pouco machista você supor que por ser companheira do presidente, automaticamente ela precise, né, ter este cargo de primeira-dama. Me causa muito estranhamento, Fabíola, eu confesso que eu entendo a demanda, mas me causa estranhamento que quer dizer o título do casamento cria essa obrigatoriedade, quer dizer, quando eu elejo um homem à presidência, a pessoa que ele escolheu para se casar, que é uma decisão absolutamente do âmbito pessoal, cria um cargo automaticamente remunerado por nós, eleitores. Isso também me causa estranhamento. Eu sou a favor dessa solução de que, em se avaliando que a Janja merece um cargo, tem como contribuir, tem um plano político ali determinado, que o Lula dê um cargo se for, enfim, ali da avaliação do governo, mas não que isso seja automaticamente criado com um casamento, também me causa estranhamento. Eu, enfim, sou da ideia de que é preferível que a gente eleja mulheres que sejam presidentes do Brasil,
do que haja esse cargo automático como primeira-dama. Também me causa estranhamento. Eu sou a favor ali da política Márcia Tiburi, que você citou antes, Fabiola, da Janja recusar esse papel, realmente, recusar esse papel e fazer outra coisa por fora do governo. A gente sabe também que a Janja tem muitas maneiras de arrecadar recursos para fazer coisas que independam do governo e que não tenham relações com o governo federal, justamente para que ela não seja questionada. Eu tô louca para ouvir esse podcast que vocês estão produzindo, Fabiola, porque eu sei que nos bastidores tem muita gente contra a maneira, né, como a Janja se articula ali dentro, como a Janja procura as posições. Ela podia se retirar e fazer lá fora, né, fora do governo federal, fora do âmbito oficial. Ela é uma socióloga, ela tem contatos, ela tem acessos importantes, ela poderia fazer isso fora. Ou conseguir um cargo no governo, né, que aí é uma questão infelizmente é uma questão do âmbito pessoal e também é estranho, né, mas enfim, que o presidente Lula desse um cargo para ela onde oficialmente ela tivesse poder e dinheiro público. Agora, eu acho que outra questão mais delicada ali do cargo da primeira-dama, por exemplo, Fabiola, ela não ter, por exemplo, direito à passagem de avião para estar com o presidente Lula como acompanhante em determinadas viagens ou determinadas ocasiões. Eu acho que tem lugares em que a primeira-dama deveria sim ser autorizada a usar dinheiro público para acompanhar o presidente em viagens oficiais, em eventos oficiais e tal, porque a gente sabe que até foi feita uma autorização agora que abarca a primeira-dama e ministros para que ela possa viajar nos aviões da FAB. Isso foi uma questão no início do governo, não poder estar ali. Eu acho que ela deveria estar autorizada a viajar, por exemplo, nos aviões da FAB mesmo, mas o gabinete, o dinheiro público para ter assessores, a gente já sabe que a verba vai ficando bem grande num país em que, né, as verbas são disputadas real a real. Então, eu concordo com a avaliação do Josias, eu acho esquisito que seja pelo casamento essa autorização. Prefiro que seja por um cargo, realmente. Me parece fazer mais sentido. Tem muita gente perguntando aqui, ó, o Fagner, ele fala assim, gente, mas dar um cargo a ela, isso não seria nepotismo? Não seria, ô Thales, por exemplo, se Lula resolve amanhã dar um cargo oficial, até alguns estão falando assim, coloca ela como ministra da comunicação. É o Leandro, eu não sei se foi uma piada, eu acho que deve ter sido alguma coisa nesse sentido, não sei se foi uma pegadinha ou não, mas o pessoal tá falando aqui, dá um cargo logo a ela, aí outros estão falando, isso seria um absurdo, o Caio Bruno fala, ela já tem um cargo, mulher do presidente, aí outros falam aqui, o Marcos diz, isso seria nepotismo, não pode. Não, seria nepotismo, Thales, caso ele desse um cargo a Janja? É polêmica, é uma situação polêmica, não é claro nem de um lado nem de outro, é complicado, mas a questão é o seguinte, a expressão primeira-dama é ruim, então ela não tem que ter, como a Tiburcio falou, não tem que ter esse papel de primeira-dama, tudo bem, mas ela é a mulher do presidente, é a companheira do presidente. Esse papel é inevitável. Tem um peso político a mulher do presidente. Isso em qualquer situação. A dona Ruth teve um cargo durante um tempo. Era lá, no Solidariedade, projeto de Solidariedade, ela tinha uma função ali. É possível que a Janja tenha? Houve época que as primeiras damas eram presidentes da LBA, Legião Brasileira da Assistência. Não funcionava muito. Então, essa coisa do cargo é polêmica, não é claro se deve ter ou se não deve ter. O caso é o seguinte, tem capacidade? Politicamente tem capacidade? A Janja fosse uma especialista em economia, poderia ser ministra da Fazenda? Poderia. Por que não? Então, o fato de ser mulher do presidente não deve ser o motivo pelo qual ela tenha alguma função. Vai ter sempre uma função política como mulher do presidente. Primeira-dama é uma bobagem, essa expressão é uma absoluta bobagem. Agora, ela como figura política, que sempre terá uma expressão política, por ser mulher do presidente, ela tem que sopesar
as palavras, as atitudes. Por quê? Porque ela tem uma certa representação do marido. Infelizmente, é um fato. Então, ela vai se livrando um pouco disso na medida em que se mostra uma mulher com opiniões próprias, como a dona Ruth sempre teve, com opiniões próprias, com formação, etc., ela vai se livrando disso. E a Janja não é uma pessoa incapacitada para isso. Ela tem todas as possibilidades de ser uma figura pública com todas as independência em relação ao marido. Mas ela tem que sopesar o que ela ajuda ou o que ela atrapalha o governo. Num determinado momento, como esse, por exemplo, agora da reunião do G20, ela protagonizar tentar ter uma atitude de protagonista no momento em que o marido é que deve ter protagonismo, pode ser que ela atrapalhe. E eu acho que atrapalhou, porque existem questões aí diplomáticas que ela não deveria ter atravessado. O fato, principalmente, de Elon Musk não ser apenas agora um empresário bilionário, né? E sim um futuro secretário de Donald Trump, que é o equivalente a um ministro, né? De Estado. Ô, Josias, só pegando o gancho rapidamente nessa história do nepotismo, né, que você mais cedo falou que isso teria um custo. Mas isso enquadraria nesse crime de nepotismo ou não? Se desse um cargo oficial a ela, colocasse ela como uma ministra, desse alguma secretaria especial a ela? Não caracterizaria nepotismo, embora não há dúvida de que haveria grande debate e polêmica, né? Mas há uma súmula do STF a esse respeito, a súmula 13, que trata de nepotismo, e o Supremo Tribunal Federal exclui dessa característica de nepotismo os cargos de natureza política,